Deu certo aí? Tivemos alguns corajosos que resolveram enfrentar as adversidades para mais uma aula do nosso workshop, né? Eu já esperava que não ia ter muita gente, mas, por outro lado, também, se a gente não viesse e alguém viesse depois, eu me sentiria mais mal do que o contrário. Então, eu falei, não, vamos lá, então vamos fazer mais uma aula independente, que sempre vai aparecer alguém em função da... mesmo tendo dificuldades, né? De qualquer forma, a aula vai ser gravada também e quem não pôde vir presencialmente vai ter oportunidade de continuar depois na internet. Então, boa noite a todos, boa noite aos internautas também. Vocês se lembram que na semana passada nós falamos uma parte sobre o desenvolvimento dos sentidos espirituais, que primeiro seria o desenvolvimento da audição, depois da audição o desenvolvimento do tato, e o terceiro desenvolvimento seria o da visão. Ficou uma certa dúvida, inclusive para mim, eu resolvi voltar a esse tema por causa disso. Quando a gente está falando em desenvolvimento de sentidos extrasensoriais, que é o desenvolvimento da clarividência, da clareaudiência e telecinese, por exemplo, que seria algo a ver com o tato também, nós estamos pensando no sentido de que eu, como uma pessoa, estou desenvolvendo estas faculdades. Isso pode até ocorrer, mas não é realmente o ensinamento. Quem está desenvolvendo as faculdades espirituais é a alma. Então não sou eu que desenvolvo a clarividência, nem a clareaudiência, nem o tato espiritual. Porque se eu desenvolver esse tipo de coisa com a personalidade, não deixa de ser um psiquismo. Isso é feito em escolas, isso é feito, às vezes, até no pessoal que fazem uso de ervas, tipo, por exemplo, a ayahuasca, onde se desenvolve de uma forma de baixo para cima essas faculdades. Mas tudo aquilo que é desenvolvido pela personalidade tem vida curta, tem vida no máximo para essa existência. E tudo aquilo que é desenvolvido pela alma, ou seja, de cima para baixo, é definitivo. Então, quando a gente está falando em desenvolvimento dessas faculdades, nós estamos nos referindo ao desenvolvimento a partir da alma, não a partir da personalidade. Então, isso virá naturalmente. Claro que a personalidade pode cooperar com isso, mas desde que ela faça esse tipo de trabalho de uma forma totalmente impessoal e não querendo nenhum, como se diz, nenhum fruto em adquirir essas faculdades. Porque essas faculdades são para o uso da alma, então é para o uso do coletivo, não para o uso do individual. Ao passo que, se a gente desenvolve essas faculdades pelo lado da personalidade, está implícito que o objetivo é individual. É errado? Não, não é errado. Mas pode se tornar errado. E não convém, quando a gente está falando em assuntos espirituais, correr certos riscos indevidamente. Então, correr atrás de desenvolver faculdades como a clareaudiência, a clarividência e tudo mais, acaba sendo meio que perigoso fazer esse tipo de coisa. Por que perigoso? Porque a gente vai perceber algumas coisas que muito provavelmente a gente não está preparado ainda para entender aquilo que está fazendo. E uma compreensão errada
pode trazer malefícios. Ao passo que, quando isso vem desenvolvido pela alma e não pela personalidade, então significa que a alma já está realmente mais ou menos preparada para fazer isso. Então, se eu desenvolvo uma clarividência, significa que eu vou enxergar o que ocorre no plano superior, por exemplo, no plano astral. Isso é clarividência. Agora, a compreensão do plano astral, ela não é fácil, não. Grandes clarividentes fizeram bagunça no entendimento das coisas. Então, não é importante para a alma que a personalidade desenvolva essas características. Quem tem que dominar os mundos inferiores é a alma. Então, quem tem que ter a capacidade de enxergar os planos inferiores é a alma. Nós enxergarmos os planos superiores, isso vem assim, vamos dizer, como uma benesse em função daquilo que a alma está fazendo. Então, todo o desenvolvimento tem que ser olhado sob o prisma da alma, e não sob o prisma da personalidade. E a alma, ela não tinha, vamos dizer, no estágio que nós estamos hoje, no estágio humano, nos princípios do estágio humano, a alma, ela não tinha a percepção dos mundos inferiores. Então, ela gerava uma personalidade, gerava um corpo, e mal tinha controle nenhum sobre aquele corpo, porque ela não enxergava os planos inferiores. Então, ela teve que desenvolver todos esses princípios. Não só teve como desenvolver, como ainda está desenvolvendo. O nosso princípio alma ainda não tem o domínio completo do mundo físico, do mundo astral e do mundo mental inferior. Ela está desenvolvendo esse princípio. E esses princípios, o desenvolvimento dele, dentro daquilo que a gente estuda na teosofia, é o desenvolvimento daquilo que é chamado de antakarana, que é o canal através do qual a alma realmente controla todos os veículos inferiores. É como se fosse um controle remoto. Esse é o canal antakarana. Os espíritas chamam ele de cordão prateado. Então, esse antakarana está em desenvolvimento. E à medida que o antakarana está em desenvolvimento, vai melhorando a qualidade dele, então a alma vai tendo uma percepção melhor dos planos inferiores. Então, esse é o objetivo, que a alma tenha a percepção dos mundos inferiores, uma percepção cada vez melhor. O que ocorre é o seguinte: esse canal, que é chamado de antakarana, ele é um canal de mão dupla. Então, assim como a alma enxerga os mundos inferiores através desse canal antakarana, nós, como personalidades, fazendo parte dessa alma, a gente também pode perceber através desse canal antakarana os mundos superiores. Mas quem faz o desenvolvimento desse canal de comunicação é a alma que faz, não as pessoas. Então, correr atrás do desenvolvimento de faculdades psíquicas não é realmente de boa monta. Deixemos esse trabalho por conta da nossa alma. E vamos observar que, à medida que ela vai desenvolvendo o canal de comunicação, nós também, como personalidade, somos beneficiados também, que, como eu falei, o antakarana é um canal de mão dupla. Então, a gente vai começar também a perceber os mundos superiores. Mas a razão dele é, para a alma, realmente dominar os três mundos. Primeira iniciação, dominar o mundo físico. Segunda iniciação, dominar o mundo astral. Terceira, dominar o mundo mental. Então, com esse complemento que eu estou fazendo aqui, talvez esclareça um pouco mais aquele tema da aula anterior, quando nós falamos sobre o desenvolvimento dessas faculdades. Estava dando a entender, depois eu estive reparando, que eu estava falando que a pessoa tem que desenvolver isso, mas não é o caso.
O desenvolvimento vem pela alma. E nós somos a alma. Embora a gente não saiba disso, mas nós somos a alma. Nós somos um veículo dela. Ok, gente? Então foi só um complemento para a aula anterior, quando a gente se referiu sobre o desenvolvimento dessas faculdades. Então não vamos correr atrás de desenvolver faculdades. Elas vão vir naturalmente quando a alma efetivamente está realmente crescendo, desenvolvendo e é capaz de controlar realmente os mundos inferiores. Este é a forma correta do desenvolvimento das faculdades. E não nós, como pessoas, sem muita conexão com a alma, querer entrar em aventuras para o desenvolvimento dessas faculdades. Faltou essa compreensão que eu quis passar hoje para completar a aula anterior. Está claro, gente? Se tiver alguma dúvida nesse sentido, por favor, que a aula da semana passada foi um pouquinho complicada mesmo, tá? Quando a gente falou nesses desenvolvimentos. Ok? Então vamos para a aula de hoje. Eu saí um pouco da apostila, dei uma avançada, porque tem alguns capítulos que são mais importantes do que alguns que eu estou pulando agora, e dependendo do andamento do workshop, eu volto nos anteriores, senão fica para leitura e alguns esclarecimentos. Então vamos falar sobre iniciações maiores e iniciações menores. No momento em que o homem saiu do reino animal para entrar no reino humano, foi uma das maiores iniciações. Já falamos disso. O animal não tem a percepção de si próprio. Então, quando nós obtivemos a autoconsciência, essa foi a transição de mônadas que estavam no desenvolvimento ainda no reino animal, passou para o reino humano, então a gente obtém a autoconsciência, que é algo que o animal não tem. Então essa foi uma das maiores iniciações que teve, a existência autoconsciente. Tá? As iniciações que estão tratando agora são para a existência espiritual. Até então, essa grande iniciação, que foi para entrar no reino humano, não foi uma iniciação espiritual, foi uma iniciação para entrar no reino humano. Agora nós estamos falando de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então são iniciações para a gente sair, inclusive, da evolução humana e entrar numa evolução superior à evolução humana. Tá? Então, em menor grau, todo ser humano pratica as iniciações à medida que cresce a compreensão da vida e da experiência. Então, cada vez que a gente aprende alguma coisinha, interioriza aquele aprendizado, vive de acordo com aquele aprendizado, ele é uma pequena iniciação. Não é uma grande iniciação, mas é uma pequena iniciação. Então, a gente está fazendo essas coisas à medida que a gente tem a seriedade com aquilo que a gente está estudando. Tá? Então, se converte em iniciações de sabedoria. Tá? E o conhecimento obtido quando se torna sabedoria. Vejam bem, gente, a gente aprendeu alguma coisa. Aquilo é convertido em sabedoria ou fica sendo só conhecimento? Então, tem diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, o conhecimento se torna sabedoria quando ele é conscientemente buscado. Então, você está buscando o conhecimento. Também quando ele é aplicado à vida com um autossacrifício. O autossacrifício é sempre do inferior para o superior, da personalidade para a alma. Quando ela é voluntariamente empregada a serviço do próximo e é utilizado em prol da evolução. Veja só, tem que completar as 4 coisas, não é uma individualmente não, as 4. Quando nós aprendemos alguma coisa e buscamos o aprendizado, aplicamos ele, serviço ao próximo e em prol da evolução, então este conhecimento deixou de ser um mero conhecimento e passou a ser uma sabedoria. Perceberam a diferença de uma coisa da outra? Então, na realidade, a motivação que está por trás de tudo é que vai mostrar esse aprendizado para a gente.
Então, almas de uma certa experiência, desenvolvimento, fazem essas coisas, 4 coisas, consistente e firmemente. É nós que vamos realmente mostrar aquilo que nós somos. Quando a gente faz os 4 itens consistentemente e firmemente, então nós realmente estamos entrando na Câmara da Sabedoria. Estamos saindo da Câmara da Ignorância para entrar na Câmara da Sabedoria. Tá? Então, o homem comum transmuta a ignorância em conhecimento e a experiência em faculdade. Isso é o homem comum, ignorância em conhecimento. Agora, nós queremos transformar conhecimento em sabedoria. Então, já está um pouco além do homem comum. Tá? Então, a qualidade inerente é de matéria búdica, qualidade. Falando para vocês lembrarem, físico, astral, mental, depois é o búdico, é depois da mente. Então, qualidade que é inerente, então isso pertence ao nosso veículo búdico. Já é, quando a gente fala em personalidade, a gente fala nos 3 planos, físico, astral e mental inferior. Quando a gente fala de alma, a gente fala em mente abstrata, depois a gente fala em Budi e em Atma, que a gente chama de Atma, Budi, Manas. Então, realmente, a qualidade inerente já é de um veículo intermediário da alma, é mais alto. Tá? E a faculdade inata é da mente. A gente traz nela essa coisa com a gente, traz a encarnação, é da mente. Como é da mente, então é do princípio inferior da alma. Então, são 2 coisas diferentes, tá? Quando a gente une as 2 coisas com esforço, então resulta numa iniciação maior. Quando você usa a qualidade inerente, que é de Budi, e quando você usa também a faculdade inata, que é da própria mente. Juntando as 2, gera-se uma iniciação. Então, esses resultados produzem, pelo próprio esforço, sem a ajuda de ninguém. É nós, sozinhos, é que fazemos esse tipo de trabalho. Porque nós temos a qualidade inata no nosso veículo búdico. E nós temos o nosso princípio mental, que vai ajudar a gente a trabalhar nisso aí. Então, juntando as 2 coisas, tá? É esforço próprio, tá? E com o tempo leva a gente a encontrar o nosso próprio centro de consciência. Aquele ponto que nós estamos sempre dizendo, dentro de nós existe aquilo que é chamado de o Cristo interno. O Atma está dentro de nós. E ele é o governante interno. Então, com o tempo, nós vamos percebendo que, além da alma, existe um outro ser que é o governante interno, que é o observador, que é o vigilante silencioso. Então, a gente começa a ter contato com ele, tá? E conduz ao mistério do universo oculto, na substância material vitalizada por Forrat. Forrat é uma energia. Forrat é a energia que une o espírito com a matéria. É ele que gruda os 2, essa energia chamada Forrat. Então a gente começa a perceber que por trás de nós como matéria, de nós como alma, existe o governante interno. Depois, pelo esforço do homem, suplementado pela inteligente cooperação dos mestres de sabedoria, então primeiro a gente fez o nosso trabalho. Utilizamos a nossa qualidade inata, utilizamos a nossa vontade, então até então nós estamos sozinhos. Mas depois de um certo tempo a gente começa a ter a ajuda dos mestres de sabedoria. Então o processo é mais rápido, porque ele recebe instruções e o conhecimento e a ajuda dos mestres à disposição. Então acelera o processo. A gente pode claramente seguir nesse aprendizado de uma forma totalmente individual, sem nenhum processo de iniciação, sem envolvimento de nenhum mestre. Acontece que quando a gente entra e recebe a ajuda dos mestres, a gente acelera esse processo. Então, primeiro a gente faz a nossa parte através da qualidade, nossa parte búdica, da nossa parte mental, faculdade inática e natureza da mente. Aí sim, nós vamos receber a ajuda dos mestres para continuar esse trabalho. Tá? Então, isso aqui traz o domínio de leis que governam o aspecto Brahma e Vishnu. Então, Brahma e Vishnu, relembrando mais uma vez, que as pessoas às vezes não têm familiaridade com esses nomes,
São os 3 aspectos da divindade. Toda a divindade se manifesta em 3 aspectos. É Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva é o mais alto. Vishnu é o intermediário. E Brahma é o inferior. Inferior é relativo dizer isso. Na realidade, são manifestações de uma única força. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Aliás, não existe nem Brahma, nem Vishnu, nem Shiva. O que existe é uma consciência única chamada Deus. Essa é a realidade. Então, Deus, trabalhando no mundo da matéria, ele se chama Brahma. Deus, trabalhando no mundo da evolução, ele se chama Vishnu. E Deus, trabalhando no processo de final de ciclo, na desintegração, ele se chama Shiva. Mas é o mesmo Deus. Isso aqui é um problema sério, viu? Porque tem muita religião que eu sou Vishnu. Vishnu é o maioral. Aí tem outro, não, eu sou Shiva, o maioral é o Shiva. E não param para pensar que, na realidade, é um único Deus que está se manifestando de formas diferentes. Então, não tem essa dessas discussões, não. Tá? O que acontece é que esse aspecto de Brahma, ele trabalha em vibração atômica, no nível do átomo. Então, Brahma é o aspecto de Deus que trabalha no mundo material, simplesmente material. Então, esse é Brahma. Tá? E depois, o desenvolvimento da qualidade de atração já é Vishnu que trabalha. Então é dito que o aspecto Brahma, a lei que regulamenta o aspecto Brahma, essa lei é chamada de lei da economia. Tudo que nós recebemos para manifestação no mundo, a gente tem que usar com parcimônia. Tá? Não pode, como se diz, gastar tudo aquilo que a gente recebeu absurdamente de uma hora para outra. O que a gente recebe uma certa quantidade de energia para uma determinada encarnação. Se você usar ela todinha nos 10 primeiros anos de vida, depois você vai ficar um molambo. Então você tem que viver nesse mundo com parcimônia, viver nesse mundo com economia. Por isso que a lei que rege o aspecto Brahma, essa lei se chama lei da economia. Então realmente é material mesmo. Tá? Agora a lei que rege o segundo aspecto, essa lei é a lei da atração, porque a gente começa a se relacionar, que a matéria, por si própria, existe um relacionamento de um átomo com o outro, claro que existe, mas não tem a menor consciência daquilo que está acontecendo. Então, a percepção do relacionamento se dá pela atração. Claro que existe atração, existe repulsão, mas é a mesma lei. Então é Vishnu que está trabalhando, é Deus trabalhando no aspecto Vishnu, e essa lei se chama lei da atração. Shiva, que é o terceiro aspecto de Deus, a lei que ele trabalha é a lei da síntese. Então você vê, tem uma lei da economia, depois tem uma lei da atração e repulsão, e finalmente tem a lei da síntese, quando a gente percebe o todo. Quando você percebe o todo, é que a gente tem essa percepção de que Brahma, Vishnu, Shiva, na realidade é o mesmo Deus que está se manifestando em formas diferentes, em momentos diferentes. Ok, gente? Então vamos em frente. Então o homem tem que preparar também o corpo mental dele, tá? De modo a que é um transmissor e explicador, e não um obstáculo. Então, o nosso corpo mental, a nossa mente, ela tem que transmitir ensinamentos, ela tem que explicar tudo isso aí. Então, eu vou usar o princípio mental para uma determinada atividade, e não o contrário, ser um obstáculo. A mente, na grande maioria das pessoas, ela é um obstáculo, e não realmente um transmissor e explicador, como ocorre agora. Então, desenvolver atividade de grupo, aprender a trabalhar com outros indivíduos. Então, eu estou usando a mente, realmente não a mente me utilizando. O que mais? O método para que o homem assuma um lugar no corpo de um homem celeste é diferente. Isso aqui é uma outra compreensão difícil, mas eu já falei aqui diversas vezes, vou falar de novo. Tá? Assim como dentro de mim existem infinitas, milhões, milhares de vidas pequenas dentro de mim,
um átomo, um órgão, está tudo dentro de mim, e para tudo aquilo que está dentro de mim, Deus sou eu. E eu sou Deus para esse microcosmo que está dentro de mim. Isso a gente consegue perceber, a gente consegue entender isso aí, porque a gente percebe que isso aqui é um todo, e nesse todo, quem realmente faz tudo sou eu. Posso fazer coisas boas e posso fazer coisas ruins com o corpo que eu recebi. Eu brinquei aqui em algumas aulas, quando a gente fuma e enche o nosso pulmão de alcatrão, de nicotina, essas coisas, a pergunta é, estamos sendo bons deuses para as criaturas que vivem dentro da gente? Com certeza não estamos sendo bons deuses, não. Mas então a gente tem que entender, assim como dentro de mim existem criaturas minúsculas, eu sou uma criatura minúscula dentro do corpo do Logos planetário. Então, eu também sou uma titiquinha dentro do corpo de um Logos. Tá? Então, a gente tem que entender também que a gente tem que assumir um lugar consciente no corpo desse homem celeste. E esse homem celeste, o corpo dele, o corpo físico dele, é o planeta Terra. E nós estamos no planeta Terra, portanto, nós estamos fazendo parte do corpo deste Logos planetário. Em que parte do corpo do Logos planetário nós estamos? Difícil dizer, mas tem algumas pistas em outros livros que a gente vai aprendendo. Tá? Nós temos dentro de nós 7 chakras principais. Vocês se lembram desse ensinamento? Chakra coronário, chakra frontal, chakra laríngeo, cardíaco, solar, e até o básico aqui. São 7 chakras que nós temos dentro de nós. Assim como nós temos 7 chakras em nós, esse homem planetário, esse Logos planetário, também tem 7 chakras dentro dele. E o ensinamento que a gente vai pescando aqui, vai pescando ali, é que todos os seres humanos, todos os seres que estão na evolução humana ou na evolução dévica, são 2 evoluções separadas, existem outras evoluções. A evolução animal, a evolução vegetal, animal, a evolução dos elementais, tem uma série de evoluções. Todos os seres que estão na evolução humana ou na evolução dévica, eles fazem parte do centro dos chakras que fazem parte desse homem celeste, desse homem que é desse Logos planetário. Então, é uma curiosidade para saber onde é que eu estou. Nós estamos num desses chakras realmente desse Logos planetário. Qual dos chakras? Aí realmente essa informação a gente não tem e cada um pode, quem sabe, fazer uma introspecção e começar a ver. Mas já deu para perceber que nós não fazemos parte da unha desse ser, não. Se é que ele tem unha, né? Dizer que o planeta Terra tem unha é brincadeira, né? Mas esse é o lado. Então já temos mais ou menos uma pista de onde nós estamos nesse aqui, o lugar consciente. Então a gente tem que assumir um lugar consciente no corpo do Logos planetário. E é claro que quando ele fala que nós estamos num dos 7 chakras, pode ser o chakra básico, pode ser o esplênico, pode ser outro chakra, pode ser os chakras inferiores ou os chakras superiores. Obviamente, se a gente fizer parte dos chakras superiores, então a gente é um significado de que nós, como homens em evolução, estamos mais próximos de terminar o nosso plano. Então, é um aprendizado bastante interessante que a gente vai tendo. Então, o homem celeste, que usa o esquema planetário com o corpo, ele decidiu atuar de uma forma totalmente aberta. O que é uma forma totalmente aberta? Ele realmente não esconde nada. Então, tudo que o homem celeste tem, o homem celeste, vamos dizer mais uma vez, é o Logos planetário. Tudo que ele sabe está aberto. Se a gente entrar na consciência dele, não tem nada que está ocultado, está tudo aberto. Ele está operando dessa forma, totalmente exposto. E nesse particular período que a gente vive, ele tem
os propósitos dele. A evolução desse logos planetário não é igual à nossa evolução. A nossa evolução, como homens que hoje somos, é a evolução humana. Ele já passou pela evolução humana. Ele está além. Tem outras publicações que a gente lê que, inclusive, ele não está na evolução humana. É ensinado que ele está na evolução dévica. Mas a evolução dévica tem paralelo com a evolução humana. Então, tem coisas parecidas uma com a outra, né? Um mestre de sabedoria da evolução humana. Tem devas que são equivalentes aos homens que são mestres de sabedoria. Então, esse Logos, ele já passou pela evolução humana, já passou pela evolução dévica, está numa situação que hoje ele está trabalhando na evolução, não mais evolução humana, ele está trabalhando na evolução sistêmica, na evolução, inclusive, cósmica. Então, os motivos dele, o que ele faz realmente, não tem nada a ver com o nosso mundinho. É um mundo totalmente diferente. É um mundo realmente de uma evolução muito mais alta. E nós estamos de carona nele. E como nós estamos fazendo parte dos chakras dele, dos centros de energia dele, então, obviamente, nós estamos sendo afetados de formas diferentes. Porque se um de nós aqui está trabalhando, por exemplo, fazendo parte do chakra básico dele, um outro está fazendo parte do chakra cardíaco, o outro do chakra coronário, as influências são totalmente diferentes. A gente vê isso quando a gente retrata pela compreensão dos nossos próprios chakras. Tá? Quando o nosso chakra aqui, que é o do plexo solar, é o chakra que está muito ligado com o plano emocional, com o plano astral. Então, todas as emoções muito pesadas, coisas e tal, a gente sente aqui nessa região. E é uma região realmente conturbada aqui. Tá? Imagina se a gente faz parte também do chakra equivalente ao solar de um ser desse. Então, essa parte emocional vai afetar muito as nossas vidas. Um outro que já faz parte do chakra cardíaco vai ter um tipo de energia diferente. Então, cada um de nós é influenciado e não sabe que está sendo influenciado e acha que, na realidade, o meu mundo está ferrado, ou o meu mundo está bom demais, acha que eu sou o responsável isoladamente por tudo isso. Na realidade, é do todo. O todo realmente entra em nós, e esse todo realmente influencia a nossa vida e a gente não percebe. É hora da gente começar a perceber, é hora da gente procurar qual é o nosso trabalho, em que ponto nós estamos com o Logos planetário, como ele está influenciando a minha vida, como eu posso trabalhar para ajudar nesse processo todinho. Então, isso é meditação. Quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, interiorizando, quando você está estudando, então a gente vai aprendendo essas coisas. Tá? Então, à medida que outros centros do homem celeste se vitalizarem e entrar em atividade, então outros métodos de estímulo do corpo vão mudar. E o corpo dele, de novo, são as mônadas dévicas e humanas. O corpo, daquilo que a gente fala de centros de energia. Agora, então, tudo o que existe no corpo desse Logos planetário são chakras? Não. Tem o reino mineral, o reino vegetal, tem outros reinos que fazem o resto do corpo dele. Então, vocês vejam só, gente, nós já estamos num ponto evolutivo que nós somos uma minoria. É só a gente ver o tamanho de um planeta Terra com o tamanho de uma pessoa. Se pegar todas as pessoas que existem no mundo, todos os devas que existem no mundo, e separar tudo, não dá um pedacinho só do planeta, não dá mais do que isso. Então a gente vê que realmente temos muito que crescer, mas a gente já pode observar que já crescemos muito nesse processo. Tá? Então, iniciações maiores são aquelas recebidas no plano mental e no corpo causal, iniciações maiores. As iniciações menores são aquelas que
Dá para acontecer, inclusive, no mundo físico, iniciações pequenas. É aquele que nós falamos, que é através do conhecimento, quando a gente está transformando conhecimento em sabedoria. Então, conhecimento em sabedoria são pequenas iniciações que a gente pode fazer todos os dias, a qualquer instante, a gente pode estar trabalhando nisso. As maiores não. As maiores ocorrem, não ocorrem com a personalidade. Tá? Então, assinala o ponto que as unidades reconhecem a identidade com o divino Manasaprutara. Esse nome aí de novo, a gente devia até revisar isso aqui, é o próprio Logos planetário, é um outro nome que ele chama, Filhos da Mente. Então, já são pessoas que... Então, no próprio Logos, então, a gente tem que reconhecer a identidade nossa com o Logos planetário, em cujo corpo a gente ocupa um lugar. Então, isso aqui a gente pode fazer essas meditações, começar a observar e ver algo maior e onde eu estou. Então, isso também é uma forma de meditação. Então, perceber que as iniciações no plano físico, no astral e no mental inferior, pode-se receber essas iniciações menores, né? Mas não pode considerá-las como sendo maiores. Nem um estímulo consciente, coordenado, unificado. Quando eu falo aquilo, aprendi alguma coisa, dentro daqueles 4 pontos que eu falei lá, procurei conscientemente, uso para o bem coletivo, uso para o propósito de evolução, tudo mais, isso é eu que estou fazendo. Então, isso envolve a personalidade, mas não o todo. Agora, as iniciações maiores, não, ela envolve todos os veículos ao mesmo tempo. Tá? Então, as iniciações que assinalam a transferência do quaternário inferior para a tríade superior são as maiores. O que eu chamo de novo aqui de quaternário inferior? É a personalidade, é o veículo físico, com a contrapartida etérica, com o astral e com o mental inferior. São 4. Esses 4 é chamado de a tríade inferior, o quaternário inferior. E a tríade superior é a Atma Buddhimanas, ou seja, personalidade e alma. Tá? Então, as iniciações que fazem essa transferência da personalidade para a alma são as maiores. E tem 3 graus diferentes. Esse aqui é mais chato de entender, mas talvez seja importante a gente falar um pouco sobre isso. De novo, cada plano tem 7 divisões. O plano físico tem 7 subdivisões, o astral, 7 subdivisões. Nós, a grande maioria das pessoas, em todos esses planos, só opera nos 4 inferiores. Nós, como pessoas aqui, física, nós operamos normalmente só nesses 3 ou 4 inferiores. A gente percebe o sólido, o líquido e o gasoso. Esses 3 a gente sabe o que é. Aquele primeiro nível etérico, que é o mais perto de nós, a gente começa a perceber através das auras dos objetos. Então, a gente trabalha só nesses 4. Enquanto a gente estiver trabalhando nesses 4 níveis, tanto no mundo físico, quando a gente está no mundo astral, também tem 7 subdivisões. Quando estamos trabalhando no mundo astral, a gente também trabalha nessas 4 subdivisões inferiores. Quando nós estamos operando no mundo mental, a gente também trabalha nessas 4 subdivisões inferiores. A gente não vai até as 3 superiores. E o objetivo é ir para essas 3 superiores. À medida que a gente realmente progredir no mundo físico e dominar as matérias que tem depois do sólido, líquido e gasoso, a gente pode ter encarnações que não tem mais corpo físico nem na parte sólida, líquida e gasosa, ter só corpo etérico. Então, se você pegar a evolução angélica, se você pegar os espíritos da natureza, eles só descem até o nível etérico, eles não vêm até o mundo físico. Por isso que a gente não percebe, a gente não enxerga esses seres da natureza. Eles operam
no nível etérico, nos três níveis superiores do mundo físico. No mundo mental, a mesma coisa, eles vão operar nos 3 níveis superiores do nível astral, e não nos 4 inferiores. Então, nós temos que, conscientemente, aos poucos, chegar nesse nível de conseguir operar nos 3 subníveis superiores. Então, iniciações que o homem transfere a consciência dos 4 inferiores do plano físico, astral e mental para os 3 superiores, quando efetua no plano mental, o homem é conhecido como um discípulo. Então, nós nos tornamos um discípulo quando nós operamos, então, em todos esses 3 planos, não mais nas 4 inferiores, mas sim nas 3 superiores, tanto no físico, quanto no astral, quanto no mental. Perceberam a diferença, gente? Então, estamos falando em 3 planos, e em cada um dos 3 planos existem 7 subplanos. Então, essa é uma evolução, quando nós operamos nos 3 superiores de cada plano. Então, a vida, ela é muito melhor, muito mais fácil nesses 3 planos superiores, subplanos superiores, e não nos inferiores. Aquilo que eu estou dizendo, os anjos da natureza, os seres da natureza, quando eles estão no mundo físico, eles só vêm até o nível etérico. Então, uma criatura etérica é uma criatura, é muito mais livre do que uma criatura que tem corpo físico. Porque o corpo físico é pesado, é difícil de manusear e tudo mais. O veículo etérico, não, ele é leve, ele é sutil. Então, dá para trabalhar muito mais facilmente no nosso veículo etérico do que no nosso veículo físico propriamente dito. Então, esse é o lado aqui. Então, primeiro são essas iniciações, quando nós saímos dos 4 subplanos inferiores e entramos nos 3 subplanos superiores. Tá? Segundo, tem outras iniciações que o homem transfere a consciência não mais de subplano para subplano, mas ele transfere a consciência de plano para plano direto. Então, em vez de sair do sólido para o líquido, para o gasoso, para o primeiro etérico, o segundo etérico, o terceiro e o quarto etérico, para depois chegar no astral, ele muda de plano para plano, direto, e não mais utilizando os subplanos. É outro tipo de iniciação, e ele transfere de plano a plano, em vez de subplano em subplano. Então, ele é um mestre de sabedoria, tá? Ele não só recebeu as iniciações menores, como também recebeu as 5, aquelas iniciações maiores. Perceberam, gente? Então, o mestre, ele não tem mais. Hoje, nós estamos trabalhando para chegar nos subplanos superiores. Depois de algum tempo, nós vamos conseguir mudar de plano para plano e esquecendo todos os subplanos. Então, são iniciações maiores e não menores. Então, falta só receber, teve as 5 iniciações, faltam 2 finais, tá? Que vai chegar em Chohan ou vai chegar no nível de Buda. Mas aquele ensinamento de novo, tá, gente? Até a 5ª iniciação é compulsório, todos nós vamos passar, seja de uma forma, através do processo de iniciação, que estamos ensinando aqui pelos mestres de sabedoria, seja por um processo sem ajuda de mestres, onde a gente segue a velocidade da natureza. Então, o ciclo da natureza, no final do ciclo do planeta Terra, todos nós vamos ser iniciados. Então, podemos seguir isso aqui na velocidade da natureza, ou podemos acelerar. Aquilo que estamos falando agora, tá, gente? Mas nós todos vamos chegar lá. Então, até a 5ª iniciação é obrigatório. Então, vai ser mais rápido se a gente realmente fizer, ter esses conhecimentos e começar realmente a reivindicar a ajuda dos mestres para acelerar o processo. Se não tiver ajuda nenhuma, a gente não realmente dedicar esforços a esses processos nenhum, aquela que eu estou dizendo, mais 2 bilhões de anos chega o final do ciclo do planeta Terra e a gente vai vencer esse processo também. Escolha de cada um, ficar mais 2 bilhões de anos como nós estamos hoje ou acelerar o processo, é a escolha de cada um de nós, individual, cada um resolve como fazer. Terceiro,
iniciações menores ou maiores de um homem celeste podem influenciar a natureza dele inteira. Então, aqui é uma iniciação que nós falamos, no primeiro caso, subplano em subplano, depois a outra de plano em plano, com a ajuda dos mestres, ou quando acontece iniciações direto no homem celeste. Não é uma iniciação humana, é a iniciação do homem celeste, e o homem celeste é o Logos planetário. Quando ele recebe uma iniciação, o Logos planetário, então dá para perceber claramente que ele sendo iniciado, isso vai desembocar em cima da gente também. Então é uma outra modalidade. É uma iniciação totalmente diferente e ela não é absolutamente conseguida de uma forma individual. Quem consegue é o homem celeste, quem consegue isso é o Logos planetário. Então aqui, ó, um exemplo é quando aconteceu a individualização do ser humano. O ser humano ele não era individualizado no nosso atual ciclo. A individualização do ser humano aconteceu na época da Lemúria. Tá? Claro que na época da Lemúria já tinham homens iniciados, mas eram homens iniciados que foram individualizados, não iniciados, homens como homens mesmo. Mas eram homens que foram individualizados na cadeia anterior à terrestre. Eles foram individualizados numa cadeia anterior, a cadeia lunar, e entraram nessa cadeia já como homens. Então, esse é um tipo de homens que entrou na Lemúria, que já existia lá. Mas aquela que veio dentro daquele ciclo de individualização, que eram animais e se tornaram humanos, isso aconteceu na Lemúria. Tá? Então, a família humana nesse ciclo veio a manifestação, foi uma iniciação do nosso homem celeste. Então, foi uma grande iniciação que aconteceu no Logos planetário do planeta Terra, que permitiu que uma série de consciências que ainda estavam na evolução animal entraram na evolução humana. Então, como falei, foi uma evolução global, ela pegou todo o planeta. Então, houve uma série de individualizações na época da Lemúria, graças a essa iniciação que o homem, o nosso Logos planetário teve. Quem estudou isso aqui nos nossos cursos de cosmogênese, a gente vai lembrar que isso foi feito por uma interferência do Logos de um outro planeta, que foi o planeta Vênus. Ele veio aqui e fez essa iniciação no Logos do planeta Terra. Então, isso envolveu todo o planeta e uma série de criaturas, uma série de mônadas que ainda estavam na evolução animal, passaram para a evolução humana. Então, perceberam que são diferentes tipos de iniciações que vão ocorrendo, seja pequenas iniciações que é produzida por nós mesmos, sejam iniciações um pouco mais altas que são auxiliadas pelos mestres de sabedoria, seja uma iniciação do próprio Logos planetário. Tudo isso está acontecendo, são essas iniciações maiores. Então, o estímulo atual que está produzindo na nossa hierarquia é uma iniciação menor, porque a hierarquia planetária, nossa aqui, através do Sanat Kumara, dos mestres de sabedoria, ela está trabalhando nos indivíduos e não no planeta inteiro. Por isso que ela é considerada uma menor e não uma maior. Então, a maior é quando ocorre uma iniciação do ser, que é o Logos planetário. E essas que a hierarquia produz, ela é menor porque ela tem um efeito individual. Então, se qualquer um de nós é ajudado por um mestre de sabedoria e recebe uma determinada iniciação, é menor por quê? Porque ela é específica para aquela mônada, para aquela alma específica, não é para o todo. Não é que o trabalho deles seja pequeno, não, é grande. Mas é grande, mas é localizado. Então, quando a gente fala nos grandes seres que aqui vieram, nos avataras, no Cristo, no Buda, todos eles, no Krishna,
a gente pode ver que o trabalho deles pegou uma pequena parcela da população, nunca pega o planeta inteiro. Então, por isso que vai ser sempre menor. Então, o advento de Cristo há 2000 anos na Galileia, na época lá, 2000 anos atrás, envolveu, na época lá não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Então, envolveu, sei lá, alguns milhares de pessoas que estavam envolvidas diretamente nessa época, mas é bem localizado. É que no tempo, depois, aquilo foi ampliando. Mesma coisa com Buda, mesma coisa com Krishna, e vai por aí afora. Então, todos os grandes seres que a gente idolatra, que os grandes seres aí, estou me referindo, por exemplo, ao Cristo, ao Buda, a atuação deles não é atuação planetária, é atuação localizada. Planetária é o grande ser, que é o Logos planetário, que é o grande homem celeste. Então, é ele que realmente cuida da coisa como um todo. Então, aqui está acontecendo, né? É uma iniciação menor agora, como estão falando. Então, as iniciações recebidas nos 4 raios menores não podem ser comparadas com a iniciação nos 3 maiores. Então, de novo, a gente lembrar que sempre existem 7 raios. 3 raios maiores, que são raios da mônada, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, Atma, Buddha e Manas, que é o reflexo da mônada, e as 4 menores, que são da personalidade, que é o 4º, o 5º, o 6º e o 7º raio. Lembrando, o 7º raio é o raio do cerimonial. O 6º raio é o raio devocional. O 5º raio é o raio do ensinamento concreto, do pensamento concreto, da ciência. E o 4º é o raio da harmonia entre esses 3. Por que o 4º ele domina os outros 3? Porque o 4º raio é um raio sintetizador. Abaixo do 4º que vem o 5º, o 6º e o 7º. Então, na evolução, com o tempo, o 5º, o 6º e o 7º vão ser sintetizados no 4º, que vai ser incorporado pelo 3º, e só ficam 3 raios dentro desse processo todinho. Tá? Então, tem os 4 raios menores e tem os 3 maiores. Então, iniciações nos 3 raios maiores significa iniciação em Atma, Buddha e Manas. Nesses 4 outros já são coisas mais relativas com a personalidade. Então, são menores. Então, complica um pouco no esquema planetário, porque é cíclico qual o sub-raio que domina uma determinada fase dentro da evolução planetária. Até há muito pouco tempo atrás, depois do advento do Cristo, um pouco mais, sei lá, por volta do ano 1000, por aí mais ou menos, ou um pouco mais, o sub-raio que estava dominando aqui era o 6º, era o raio devocional. Então, é só ver que realmente a influência, por exemplo, do cristianismo foi muito grande, porque o cristianismo é uma religião do amor, é uma religião devocional. Então, realmente, o 6º sub-raio, até recentemente, era o sub-raio principal. Então, quando um sub-raio ele se torna um sub-raio principal em relação a todos os outros, é como se aquele sub-raio fosse um raio principal. Então, isso aconteceu até muito pouco tempo atrás. O sub-raio predominante era o sub-raio devocional. Mas aí houve uma mudança e o sub-raio predominante hoje é o sub-raio do cerimonial, daquele trabalho organizado, não é mais o devocional. Então, a gente pode observar que o sub-raio cerimonial não, o devocional, ele teve uma força tremenda no Oriente. O pessoal do Oriente, todos são devotos. Todas as religiões oriundas lá do Oriente são devocionais. Pode pegar qualquer um, budismo, muçulmanos, pode pegar todas elas, são devocionais puro. E o pessoal que vive lá no Oriente tem uma facilidade danada para trabalhar do lado devocional. E o pessoal do mundo ocidental tem uma dificuldade danada de trabalhar o livro devocional, porque o Ocidente já está ligado ao 7º raio, que é o raio que está em operação hoje, é o sub-raio que está em operação
é o sub-raio do serviço ordenado, do ritual. Então, esse é o que está em estudo. Tá? Então, a gente, no atual momento, o nosso esquema planetário, o 7 raio da ordem cerimonial, é considerado como um raio maior. Então, ele é como se fosse um raio sintético. Na realidade, o raio sintético é o 4º, que depois vai ser mesclado no 3º. Mas, independente disso, quem está predominando entre os 4 raios inferiores, o predominante é o cerimonial hoje. Então, as 3 primeiras iniciações são no raio do ego, tá? E liga o homem à loja branca. As 2 últimas é o raio da mônada. Então, 3 primeiras são iniciações da alma. As últimas 2, a 4ª e a 5ª, já são da mônada, então são nos raios principais. Estão percebendo, gente? É meio confuso, mas dá para a gente parar com calma e observar. E depois podem ler novamente esse material e refletir sobre ele. Mas esses são os aspectos que nós estamos falando. Tá? Então, a 5ª iniciação, o homem se torna membro de uma loja maior. Então, na 5ª iniciação, que é a última iniciação obrigatória, porque a 6ª e a 7ª são facultativas, a 5ª é obrigatória. Quando o ser recebe a 5ª iniciação, ele recebe a primeira iniciação num outro sistema solar, que é o sistema solar de Sírius. Tá? Então, a gente vê que o nosso próprio sistema solar, ele está subordinado a um outro sistema solar maior do que ele. Então, a 5ª iniciação humana equivale à primeira iniciação solar. Então, os seres vão realmente começar a receber mais influência de um outro sistema solar que não o nosso próprio sistema solar. Então, realmente, por isso que até a 5ª é compulsória. E a gente vai ver daqui a pouco também, não sei se vai dar para falar hoje, mas eu espero que dê, que na realidade esse é o ponto mais importante dentro desse ciclo de iniciações. Porque até a 5ª, todo mundo tem que ter essas iniciações. Mas depois da 5ª, abrem-se 7 caminhos diferentes para aqueles que tiveram a iniciação de mestre de sabedoria. São 7 caminhos diferentes. E um desses caminhos é o caminho que a grande maioria dos iniciados vão passar, que é o caminho de retorno a Sírius. A grande maioria dos iniciados não vão continuar, depois da 5ª iniciação, não vão continuar a evolução aqui no esquema terrestre, nem aqui no nosso sistema solar. Eles vão voltar para casa. A nossa origem é dessa constelação de Sírius. É para lá que nós vamos voltar depois da 5ª iniciação. Qualquer semelhança com exilados de Capela não é mera coincidência. São percepções diferentes de um mesmo fato. Então, é a grande maioria, bota a grande maioria nisso, dos iniciados, na 5ª iniciação, abandona o nosso sistema e volta para casa. Aqui, nós realmente fomos exilados de um sistema solar e entramos nesse outro sistema solar e estaremos retornando para casa depois desse processo todinho. Então, a 5ª iniciação ela é fundamental. A 4ª sintetiza as iniciações do umbral da loja de Sírius. Então, até a 4ª, umbral é a porta de entrada. Então, até a 4ª iniciação, nós estamos perto dela, até a 4ª. Na 5ª, não. Nós adquirimos o direito de retorno aonde nós viemos. Tá? Então, o raio em que se recebe a iniciação vai depender do caminho de serviço subsequente. Aquilo que eu falei, depois da 5ª iniciação, abrem-se 7 caminhos diferentes. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses caminhos, mas o mais importante que a gente tem em percepção, que a grande maioria é o caminho de retorno a Sírius.
Então, seria conveniente refletir sobre o significado da entrada desse raio agora da lei cerimonial da magia. Hoje o raio é esse, é o do cerimonial, é do ritual, é da magia. É isso que está realmente predominando dentro do nosso processo evolutivo. Tá? Então, um raio que relaciona com as forças construtivas da natureza é a inteligente utilização da forma pelo aspecto vida. Então, a vida está realmente dominando o aspecto forma. Esse é a característica principal do raio, do sub-raio que está em dominância agora em nós. Então, o raio do trabalho executivo, objetivo de construir, coordenar, coesão, nos 4 reinos inferiores da natureza. Quais são os 4 reinos inferiores da natureza? Mineral, vegetal, animal e humano. Os 4 raios inferiores são esses. Então, estão procurando a coesão neles. E vão distinguir principalmente pela energia manifestada no ritual. Então, o ritual realmente trabalha com todos esses planos. Os rituais trabalham muito com minerais, trabalham muito com vegetais, inclusive com animais. Trabalham até com elementais abaixo ainda dos reinos. Então, esse é o raio que realmente tem predominância naquele que estão vivendo hoje. Então, o conceito dele é mais amplo, inclui organização, empregado, comunidades civilizadas, mundo do comércio, das finanças. Por quê? Porque é um serviço ordenado. Então, quem trabalha numa empresa, que é gerente de uma determinada função, é presidente de uma determinada empresa, ele está realmente trabalhando no serviço ordenado, está organizando as coisas. Então, normalmente, quem está trabalhando nesse tipo de coisa, às vezes até dentro de uma família, um chefe de família ou uma mulher que é chefe de família, tanto faz, ela organiza aquele processo e faz com que ela ande da melhor forma possível. Então, esse é o lado organizado. Então, quando a gente fala no cerimonial, no lado organizado, não é só no ritual, não, é no nosso dia a dia. Então, realmente, esse é o raio que está dominando e é o raio que ele é fundamental para o ocidental. O oriental não, o oriental ele não está ligado nesse negócio de serviço organizado. O negócio dele é ser devocional, que era o raio anterior. Essa é a característica principal dos seres, dos indianos e de todo o Oriente. E do Ocidente, não. O Ocidente é voltar para o mundo, é organizar o mundo, é realmente construir, gerenciar, tudo mais. Então, você vê, é diferente. O devocional, ele está voltado para dentro. O raio cerimonial, você está voltado para fora. Por isso que, até o momento, em termos de grandes civilizações, as grandes civilizações foram orientais. Todas as grandes religiões são orientais. E há agora uma oportunidade para o Ocidente, em função de eles serem totalmente extrovertidos, de usarem essa extroversão para o crescimento também. Então, agora é a oportunidade do Ocidente ensinar para o Oriente esse aspecto. Porque até agora foi só o Oriente que explicou as coisas para o Ocidente. Está mais ou menos claro, gente? Então, vamos em frente. Então, interessa, porque é o raio que proporciona oportunidade às raças ocidentais. Então, é agora o momento da América, é o momento da Europa, é a época realmente que um raio mais apropriado às características das almas que estão encarnadas realmente no lado ocidental. Então, chegará um tempo em que as raças ocidentais vão receber a iniciação num raio considerado temporariamente como um raio maior. Ele é temporário, vai chegar uma determinada época que vai sair o 7º raio e vai voltar de novo para um outro raio, seu raio preponderante. Então, nós vamos ter oportunidades dentro do serviço ordenado, dentro do serviço ao mundo, ter alguma iniciação dentro de um raio menor, que no momento é o raio maior.
Perceberam, gente, o momento que estamos vivendo aqui, nós como ocidentais estamos vivendo, tá? Então, por meio da força da organização executiva, pelo governo, regra de ordem, pelo ritmo, pelo ritual, então são as oportunidades para nós que nascemos aqui e o nosso lado realmente devocional não é um lado muito forte. Nosso lado mais forte é o lado extrovertido para o mundo. Então, a oportunidade de, no serviço ao mundo, de receber uma determinada iniciação, que teoricamente seria uma iniciação menor. Por que seria uma iniciação menor? Porque seria uma iniciação do 7º sub-raio. Então, seria uma iniciação menor. Mas como esse sub-raio, no momento, ele é o que está em voga, então acaba se tornando uma iniciação maior. Então, uma oportunidade nesse trabalho que nós estamos falando. Tá? Então, grande número de iniciados que obtiveram a deputada no último ciclo foram orientais num corpo hindu. Era o 6º raio. Então, a gente vê que realmente os grandes adeptos que a gente escuta falar aqui são todos orientais. Buda, Cristo, Krishna, Moria, Kutumi, dentro da evolução muçulmana também, da evolução cristã, a gente vê são todos orientais. Porque na época, eles tiveram uma iniciação debaixo do 6º sub-raio, mas o 6º sub-raio era o raio predominante. Então, eles tiveram essa oportunidade. Agora é a oportunidade de quem não é devocional de também ter essa oportunidade de ter uma iniciação que, teoricamente, seria uma iniciação menor, se torna maior porque é o sub-raio predominante. Perceberam, gente? Isso é meio confuso, mas requer que a gente faça uma introspecção e realmente um estudo profundo do que está sendo dito aqui. Então, na preservação do equilíbrio, aproxima-se agora o tempo, começar um período de realização para os ocidentais, tá? Num raio adaptado ao tipo mental do ocidental. Esse é um lado que a gente tem que realmente avaliar. Então, notamos que o tipo oriental atinge o objetivo na meditação. O oriental ele tem uma facilidade danada para a meditação, e o ocidental tem dificuldade para a meditação. Tá? É um mínimo de organização executiva, de ritual. O ocidental considera por meio da organização desenvolvida na mente inferior. Tá? Isso não deixa de ser um tipo de meditação, gente. Quando você está trabalhando numa empresa, você está colocando todas as suas energias naquela empresa, você está utilizando a tua mente concreta para organizar um trabalho buscando um determinado resultado. Isso não deixa de ser um tipo de meditação para fora, mas é uma meditação. E é um momento que nós temos de aproveitar, porque se esse tipo de coisa fosse feita há 1000 anos atrás, seria uma iniciação menor, porque não seria o sub-raio que está em voga, mas agora está. É a oportunidade que nós temos dentro desse processo. Perceberam, gente, a diferença entre iniciações menores e iniciações maiores? Isso eu queria deixar bem claro, para ver que realmente a gente tem que aproveitar os momentos. E o momento é do Ocidente. Tá? É um momento apropriado. É claro que aqueles que têm facilidade para a meditação e aproveitaram o momento do que o sub-raio 6º estava realmente em ênfase, eles se tornaram grandes iniciados, que a gente vê aí em diversas organizações religiosas se falam nesses caras, em todos eles, tá? Moria, Kutumi, Saint-Germain, Hilarião, vai por aí afora, tem um monte, Jesus, Cristo, né? O Buda, todos eles foram em uma outra época, e agora é a época do 7º sub-raio estar realmente no momento. Percebeu? Ficou claro? Então, gente, quando a gente acha que trabalhar para o mundo não leva à realização,
Aqui estamos dizendo que trabalhar para o mundo pode também te levar a uma realização maior. Você teria uma iniciação pequena e ela acaba sendo ampliada por causa do momento em que estamos vivendo, ser propício a isso. E ainda bem que é assim, né? Porque se não fosse assim, não seria universal. Se não houvesse oportunidade para todos os tipos de pessoas, cada um tem uma índole diferente. Se a gente não tivesse oportunidades também em outras épocas, então a gente ficaria muito sem crescimento, né? Então, é universal. Esse processo, ele é todo universal. Então, as iniciações mais importantes são as iniciações que ocorrem no primeiro, segundo e terceiro raio, que é os raios da mônada, Atma, Bodhi e Manas. Mas nos raios, nos sub-raios, quarto, quinto, sexto e sétimo, há uma alternância ao longo do tempo, por períodos de tempo relativamente longos. Não tenho tanta certeza assim, mas eu acho que são por volta de 2000 anos a predominância de um determinado raio, tá? Sub-raio. Então é o momento que a gente tem que aproveitar e realmente crescermos também, mesmo com a dificuldade inerente ao pessoal ocidental na prática da meditação. É difícil, muito difícil fazer meditação para quem realmente foi condicionado ao longo das últimas encarnações. Nós fomos condicionados sempre a lutar pelo mundo, olhar para fora, conquistar o exterior. E nós não fomos condicionados como os hindus, como os chineses, como os japoneses, que eles foram condicionados na época deles a procurar isso no mundo interior. Então é a hora da gente realmente ter a nossa oportunidade, e daqui a pouco vai mudar, provavelmente o próximo raio não vai ser o serviço ordenado, talvez o próximo seja da mente concreta, né? Então realmente é o raio do cientista, mas não tenho certeza qual que é o próximo, mas o importante é isso aí. O anterior era o devocional e o agora é o raio do serviço ordenado, e cujo mestre é o Conde Saint-Germain. O nome dele é o mestre Rakoczy. Não é que ele é o dono do raio, ele é mestre no raio. Tá? É um ser que se desenvolveu no raio do serviço ordenado. Perfeito, gente? Então vou parar um pouquinho sobre isso aqui e vou começar a falar sobre aquilo que eu tinha dito no começo, que depois da quinta iniciação se abrem 7 caminhos onde nós vamos optar por um deles. Agora, isso aqui é só mera curiosidade, tá? Porque quem vai optar por cada um desses caminhos, obviamente, não vai ser nós como personalidade, vai ser nós como mônadas. Nós, como mônadas, depois da quinta iniciação, abrem-se 7 caminhos. Tá? Mas é legal a gente perceber quais são os caminhos que realmente vão abrir depois de tudo isso que nós falamos nesse workshop aqui, a respeito das todas as iniciações. Então, gente, muito tem aparecido na literatura a respeito dos 7 caminhos. Se fala muito sobre isso, tá? E que se estendem diante do homem que alcançou a quinta iniciação. De novo, a sexta e a sétima é para poucos, tá? Para poucos, pouquíssimos. Mas abrem-se 7 caminhos, tá? Lei da economia seria um esforço infrutífero nos instruírem sobre as qualidades para palmilhar os 7 caminhos. Então, vou explicar para todo mundo quais são as qualidades para trilhar um desses 7 caminhos. Isso é quase que uma cultura inútil, porque nós não vamos entender esse tipo de coisa que está além da personalidade. Então, é só uma passada bem simples, uma explicação simples sobre tudo isso, tá? Antes de termos aprendido as qualidades requeridas para o caminho probatório. Então, a gente tem que desenvolver algumas características ao nosso nível para depois compreender essas aí. Então, a tarefa de nos preparar para trilhar o caminho da iniciação.
Isso é o que a gente precisa saber. O que a gente tem que fazer para trilhar o caminho da iniciação? Para escolher um dos 7 caminhos que vem depois da iniciação, é botar, como se diz, a carroça na frente dos bois. Então, a gente tem que aprender primeiro o caminho probacionário, depois o caminho do discipulado, depois o caminho das iniciações. Isso é muito mais importante do que o que virá depois. Mas a gente é curioso, né? Faz parte da nossa mentalidade aqui, tá? Então, a tarefa é preparar para trilhar o caminho de iniciação, uma direção de vida, através de obediência à lei e serviço à civilização. Civilização, estamos falando da civilização ariana. Então, tem que trabalhar sempre para o todo, nunca para o indivíduo. Então, quando a gente atingir a libertação, esses caminhos se estenderão diante de nós e vão ver claramente que a gente tem que seguir. Mas depois de nós tivermos, passou pelo probacionário, passou pelo discipulado, passou pelas iniciações, aí vão se abrir os caminhos e aí sim nós vamos escolher um desses caminhos, que eu diria que muito provavelmente nem vai escolher. Isso já estava escolhido muito antes dessa mônada entrar nesse processo, que o destino realmente é uma coisa fantástica. Está tudo pré-estabelecido por Deus realmente dentro desse processo todinho, e nós vamos simplesmente seguindo o caminho tal qual Deus realmente colocou para todos nós. Tá? Então, os 7 caminhos são enumerados de maneira seguinte, e algumas deduções são simplesmente pela lei da analogia. A lei da analogia é tudo que existe em cima, ou existe embaixo, é similar àquilo que existe em cima. Tá? É uma das leis de Hermes, o Trismegisto. Tá? Então, tem uma similaridade. Gente, nós falamos aqui que o nosso logos solar passa por iniciações. E quando o nosso logos planetário? Então, quando nós passamos por iniciações, as iniciações que nós passamos também influenciam as vidas pequenas que estão dentro de nós. É a lei da analogia. Assim como nós fazemos parte dos chakras do homem celestial, algumas criaturas pequenas dentro de nós também fazem parte dos nossos chakras. Então, quando a gente vivencia um determinado chakra de nós, nós também estamos trabalhando na evolução dessas pequenas criaturas dentro de nós. Então, a gente tem que observar sempre isso. A minha posição dentro do logos planetário e a posição das pequenas criaturas dentro de mim. Isso faz parte do nosso esquema de meditação, quando a gente olha para o macro e olha também para o micro. E a gente tem que perceber tudo isso. Porque essas iniciações, essas criaturas que estão dentro de nós, elas são microscópicas em relação a nós, mas estão em evolução também. E a consciência delas é uma consciência diferente da nossa, não dá para a gente avaliar realmente como estão passando, mas estão crescendo, também estão crescendo. Então, o primeiro caminho que vai aparecer para nós é o caminho do serviço terreno, continuar na Terra. É o caminho que mantém o homem ligado à hierarquia, empenhada no serviço do nosso planeta e na ajuda da evolução. É o caminho que o Buda está, é o caminho que o Cristo, Moria, Kotumi, Saint-Germain, Hilarião, todos eles estão. O Diwalku, que é o que inspirou essa obra aqui, então eles estão no serviço terreno. Só que eles estão no serviço terreno, mas eles estão galgando cada vez iniciações mais altas. E, obviamente, eles vão sair também desse trabalho também e pegar outras funções. Aí abre espaço para que alguém entre no lugar deles. Por exemplo, o Bodhisattva atual é o Maitreya, é o Cristo. Antes dele era o Buda. O Buda recebeu uma iniciação maior e o Bodhisattva foi substituído pelo Maitreya. Então, quando isso aconteceu, o Maitreya
estava vai abrir, né, como uma empresa realmente. Então vai vindo essa evolução todinha e vai aparecendo essa evolução dentro da hierarquia. Compreende aqueles que trabalham sob a direção do Senhor do Mundo, que é o Sanat Kumara, nos 7 grupos que nossos mestres de sabedoria estão divididos. Que 7 grupos são esses? Os 7 grupos são os 7 raios. Do primeiro até o 7º raio é a divisão dentro da hierarquia. Então, o senhor do primeiro raio é o Sanat Kumara, mas abaixo dele é o Manu, abaixo do Manu é o Mestre Moria, todos são do primeiro raio. Então, tem uma longa hierarquia de mestres nesse processo todinho. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Trabalha sob a direção do Senhor do Mundo. Não são muitos os mestres autorizados a seguir este caminho. Mestre, 5ª iniciação. Então, nem todos ou muito poucos que vão seguir realmente nessa hierarquia aqui. Tá? Então, o campo de aplicação, os métodos de trabalho, vão ser finalmente conhecimento esotérico à medida que os 7 grupos forem reconhecidos. Esotérico é para fora. Então, gradativamente, a existência deles deixa de ser esotérica para ser exotérica. Tá? É dividido. Tá? Escolas de aperfeiçoamento e preenchimento de cargo nesse grupo serão a sequência lógica. Então, é isso aí. Pouca gente. Não significa que nós não podemos estar, sei lá, nós ainda somos longe desse processo, mas o ensinamento, que é a grande maioria, não segue esse caminho. Segundo caminho que vai aparecer é o caminho do trabalho magnético. Vamos ver o que é esse caminho do trabalho magnético. Os que trabalham para controlar as forças com o magnetismo elétrico para o uso dos grandes seres em todos os planos para esse caminho. Então, vão trabalhar simplesmente com energia magnética e não com contato pessoal dentro do processo, como você vê os mestres, Moria, Kuthumi, de vez em quando eles encarnaram e têm contatos realmente em todos os níveis. Esses aqui ficam na retaguarda. Então, quem está dentro desse trabalho vão trabalhar com energias, mas não entram diretamente dentro desse processo de ensinamento deles aqui, tá? Controlam a energia elemental formadora, manipulando matéria de toda a densidade, toda a vibração. Grandes ondas de ideias e correntes de opinião pública que surgem no astral em níveis mais altos são manipuladas por eles. Então, manipulam realmente energia do pensamento, energia das emoções. Eles manipulam essas energias e vão realmente distribuindo essas energias, mas não entra diretamente dentro do trabalho de contato aqui, mas trabalham a nível energético. Tá? Um grande número de pessoas do 5º raio, que tem o raio do conhecimento concreto, como sendo o raio da mônada, entra nesse tipo de serviço. Então, quem realmente tem uma propensão para esse lado do conhecimento concreto, depois da 5ª iniciação, pode entrar não no caminho do serviço terreno, mas entra no caminho do trabalho magnético. Então, é uma outra opção que vai aparecer para a mônada de cada um de nós depois da 5ª iniciação. Então, o karma do 5º raio é um dos fatores que produz isso. Essas mônadas trabalham com forrate, tá? Até o fim do Manvantara maior. Por que ele está dizendo isso aqui? Que o raio do pensamento concreto, o raio do cientista, ele trabalha muito forte com o forrate, que é aquela energia que prende o espírito na matéria. Como ele está manipulando uma energia que prende o espírito na matéria, isso gera um determinado karma. Então, em função do karma gerado dessas pessoas que estão nesse determinado 5º raio, tá, trabalham muito com isso aqui e acaba gerando um determinado karma que os força a continuar nesse tipo de trabalho magnético para, quem sabe, compensar algum karma e algum excesso, alguma coisa que foi feito nesse processo todinho.
Perceberam mais ou menos o segundo caminho, o que acontece? Também, pelo que eu entendo, não é para tantos também. Tá? Mas quem sabe são pessoas que auxiliam, no caso, a grande fraternidade branca, incógnito por trás de todo esse processo, manipulando energias para que essas energias possam ser utilizadas por aqueles que realmente fazem parte da hierarquia. Terceiro caminho. O caminho de preparação para os futuros logos planetários. Veja só, gente, que coisa fantástica. Há possibilidade, inclusive, de mônadas que vão se tornar, em futuros sistemas solares, novos logos planetários. É um outro caminho que se abre também. Tá? É percorrido por aqueles que se encarregarão do trabalho dos 7 logos planetários no próximo sistema. Porque os atuais 7 logos planetários, quando acabar esse sistema solar, eles vão para um outro tipo de coisa e abrem-se necessidade de outros logos planetários em outros sistemas. Então é um outro trabalho também, tá? E ele é ensinado que esses 7 logos planetários têm 49 logos planetários, subplanetários, que são assistentes dele. Então sempre vai crescendo um pouquinho, sempre vai abrindo oportunidades e aí também aparecem novas oportunidades. Por isso que é importante a gente aprender, gente. Saber tudo, desenvolver, dedicar. Porque quando chegar lá nessa época aqui, aí você fala assim, eu quero ser um logos planetário. Aí você chega lá para Deus, eu quero ser um logos planetário. Ele fala assim, você me traz teu currículo aí, deixa eu ver teu currículo. Aí ele olha teu currículo aqui e vê que você é um Zé Mané. Como é que você vai ser um logos planetário se você foi um Zé Mané nas outras? Não dá certo. Então a gente traz dentro de nós esse conhecimento, essa dedicação. Eu brinquei, tá, gente? Não tem Zé Mané nessa história não, tá? A gente está exagerando um pouco. Mas é mais ou menos isso. É a capacitação que a gente faz durante as nossas vidas aqui, enquanto nós estamos realmente encarnados, é que vai nos capacitar a esse, aquele ou aquele outro trabalho. Quem se preparou mais, quem se capacitou mais, quem realmente fez, vai receber outros trabalhos. Agora, eu achava que era bom ser um logos planetário. Hoje eu não penso mais desse jeito, não. É uma encrenca do caramba. Pensou? Ser responsável por tudo o que está acontecendo no planeta e toda aquela responsabilidade cai sobre mim, estou fora. É melhor voltar para Sírios, voltar para Deus, voltar para uma casa maior lá e deixa essa encrenca fora para quem quiser assumir esse cargo. Tá? A gente vai vendo isso aí. É brincadeira, tá, gente? Mas é brincadeira séria, tá? Então haverá 7 sistemas, tá? Embora a gente se ocupe de 3 sistemas maiores, o nosso sistema está dentro desse sistema. Então, cada Chohan de um raio escolhe alguns iniciados, já da 6ª, prepara para esse trabalho aqui. Então, há todo um método para se fazer isso aí. Então, os logos planetários são os psicólogos divinos, na preparação para este cargo, a psicologia, matéria básica. Tá? Mas é uma psicologia inconcebível para nós, mas é aquele negócio, assim como é embaixo, é em cima, que a gente vai percebendo tudo isso, mas é um dos caminhos também se tornar logos planetário. Então, cada logos planetário possui o seu próprio planeta, escolas para desenvolvimento de logos subordinados, prepara essa alta função, dando oportunidade e experiência. Você vê que até os próprios logos evoluem e os lugares têm que ser preenchidos. Então, é mais um caminho dentro desses 7 caminhos que se abrem realmente depois da 5ª iniciação. E aqui, finalmente, o 4º, coincidentemente, é o do meio, falamos de 3 anteriores, o 4º é o meio, depois mais 3. O caminho do meio é sempre o caminho mais importante, então é o 4º caminho que se abre, que é o caminho de volta para Sírio.
Então, muito pouco pode ser comunicado sobre esse caminho. Pode-se mencionar que a sua estranha relação com as Pleiades, que são 7 estrelas também, é impossível especular muito sobre esse caminho. Tá? Mas a massa geral dos homens liberados seguem esse caminho, cujo panorama oferece esplêndidas possibilidades. Porque entrou lá em Sírios, significa que nós entramos na evolução cósmica, saímos da evolução solar, entramos num outro tipo de evolução que realmente, já li bastante, mas fala-se muito pouco sobre realmente aquilo que acontece. Então a gente sai realmente do sistema solar. Veja só, cada um de nós tem um negócio que é chamado de aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, que é o círculo não se passa. Então, as criaturas que estão dentro de mim, elas estão dentro de um círculo não se passa da minha alma. Elas não saem da minha alma, exceto quando há uma morte, aí a alma abandona aquela matéria e ela volta para fazer parte do logos planetário e não mais de um ser individual. Então, tudo tem um círculo não se passa. Então, nós estamos dentro do círculo não se passa do logos planetário. Então, a gente não consegue sair, em nenhuma hipótese, nós conseguimos sair além da influência do que nós estamos sujeitos ao logos do planeta Terra. Por sua vez, o logos do planeta Terra está dentro de um outro anel não se passa, um círculo não se passa, que é o do sistema solar, que é o logos solar. Então, ele também não consegue sair. Para ele sair, só com iniciações altíssimas para ele sair dali. Mas veja aqui, ó, a massa dos homens libertados segue esse caminho e vai entrar em Sírios. Por quê? Porque realmente a experiência no mundo material é uma experiência que, quanto mais curta for, para as mônadas é melhor. A mônada volta realmente para casa, volta para a consciência cósmica e sai de uma consciência limitada, que é a consciência solar, mais limitada ainda, que é a consciência do logos planetário, e depois uma consciência mais limitada ainda, que é a consciência humana. Veja só, uma mônada que é divina está limitada um monte de vezes. Então, quando ela volta para Sírios, ela sai do círculo não se passa humano, sai do círculo não se passa terrestre, sai do círculo não se passa solar e volta para uma evolução cósmica. Ou seja, não precisa ser muito esperto para perceber que realmente o negócio é esse, o melhor dos caminhos, onde você sai daquelas limitações. Porque enquanto você estiver trabalhando para a hierarquia do planeta Terra, então você está limitado pelo planeta Terra. Quando você sai e entra no trabalho magnético, que já é um trabalho solar, mas você continua preso dentro do ciclo não se passa solar. Então, aquela mônada vai continuar mais um período, sei lá quantos bilhões de anos, sem voltar realmente para a evolução cósmica. Então, por isso que esse caminho é um caminho realmente, a grande maioria vai por ele. Primeiro, porque é o caminho natural. Segundo, porque não precisa de... Se só no nosso planeta é ensinado que são 60 bilhões de almas, imagina 60 bilhões de almas iniciadas, se virar tudo mestre aqui no planeta Terra, vai ter mais mestre do que gente. Então não é para isso aí, realmente volta para casa, volta realmente para uma coisa que a gente não tem a menor condição de querer explicar o que acontece lá.
Mas na minha interiorização realmente deve ser bom pra caramba, viu? Para fazer esse caminho aí. Então, as 7 estrelas das Pleiades é o objetivo de 7 tipos, que é tipos, 7 raios. Cada um dos nossos raios, que a gente chama, está ligado a uma dessas estrelas que são chamadas Pleiades. Tá? Segundo sugere o livro de Jô, ele falou: podes tu te submeteres à doce influência das Pleiades. Então, um determinado raio que a gente gosta de estar nele é influência, inclusive, de uma dessas Pleiades que está ligada com o sistema de Sírius. Então, no mistério dessa influência, no segredo do Sol Sírio, está oculto os fatos da evolução cósmica, inclusive do sistema solar nosso. É lá que está o grande mistério de onde vem aquilo que se fala, o nosso ensinado que o nosso logo solar, ele está ligado a um outro que não se pode falar quem é, mas estão falando aqui, ó, está escrito, percebe quem quiser. Tá? Esse é uma informação de um mestre de 5ª iniciação, que foi o mestre de Walkul, que passou essas informações. 5º caminho, que é o caminho do raio. Tá? Quem trilha ele, o homem permanece no raio onde ele sempre esteve e passa a atuar nos vários reinos, em todos os planos, executando as ordens do Senhor do mundo. Então você vê de novo, está limitado, não voltou para a evolução cósmica, continua aqui, mas continua no raio dele. Conduz o homem a todas as partes do sistema solar, o liga definitivamente com o raio sintético dele. É um caminho complexo, requer o domínio de matemática mais intrincada, né? E certa habilidade para a geometria. É um modo incompreensível para nós esse tipo de caminho do raio. É seguido pelo homem para quem a lei da vibração é muito forte. Tá? Atua na Câmara do Conselho do Senhor do Mundo, que é em Shambhala, valendo-se da lei da vibração em seu próprio raio. Então é um caminho também diferente daquilo, o caminho do raio, mas continua dentro do nosso sistema solar, não dentro do sistema planetário, dentro do sistema solar. Tá? Mais tarde vai ter um habitat num planeta correspondente no raio dele, não na Terra, e a menos que esteja no raio do Logos planetário. Se o caminho dele é o caminho do mesmo raio do Logos planetário, então ele continua no trabalho do Logos. Mas se o raio dele é um raio diferente do raio do Logos planetário nosso, então ele vai trocar de planeta também dentro desse processo todinho também. Então esse é o 5º caminho que se abre depois da 5ª iniciação. E o 6º é o caminho em que está o nosso próprio Logos. É um caminho para se tornar um Logos solar. Tá? Então, pouquíssimos homens chegam ao aperfeiçoamento necessário e aqueles que seguem saem também do nosso sistema solar. Porque dentro do nosso sistema solar, o Logos solar, ele vai continuar do início ao fim de todo esse ciclo. Então, quem teve uma iniciação, uma 5ª iniciação, e segue esse caminho do Logos solar, ele não tem mais espaço nesse sistema solar. Ele vai para um outro, criar, quem sabe, um novo sistema solar. Então, o Logos dos planos cósmicos está expandindo a visão cósmica interna. Tá? Eu que estou ficando ruim ou o Data Show está cada vez pior? Acho que ele está... Deu uma piorada, não deu? Deixa eu ver se dá para melhorar um pouquinho aqui, mas tá ruim de ler. Quem sabe melhorou um pouquinho agora, né? Também vocês sentam lá no fundo, quiserem vir para frente, podem vir. Tá? Então, o Logos no plano do cosmos está expandindo a visão cósmica interna, assim como o homem, num grau menor, né? Está almejando a visão do sistema. Tá? Isso pode ser chamado de desenvolvimento do 3º olho cósmico, não mais o 3º olho espiritual, cósmico. Alguns filhos dos filhos do homem
um núcleo que atinge uma alta iniciação no sistema solar anterior, formou um grupo esotérico em torno do Logos, e quando ele decidiu respeito a uma evolução maior, formou este sistema, conduzindo um desejo cósmico de encarnação. É uma encarnação. Então, uma pessoa que entrou nesse, ele pode encarnar um novo sistema. E está gerando sistemas solares dentro de uma nebulosa. A gente vê que dentro de uma nebulosa nova, geram-se inúmeros novos sistemas solares. Então, tem cargos lá para realmente se tornar um Logos dentro de um novo sistema. Tá? Então, os que passam por esses caminhos, tá, normalmente são da mais alta evolução dévica do que da evolução humana. Isso aqui mostra aquilo que a gente entende realmente, que esses Logos planetários e Logos solares, eles são muito mais da evolução dévica do que da evolução humana. Aí dá aquela impressão de que a evolução dévica é superior à evolução humana. Não é. A evolução dévica tem um caminho, a evolução humana tem outro caminho. Mas depois da quinta iniciação, lá na sexta iniciação, os dois caminhos se juntam e passa a ser um caminho único. Então tem pessoas que passou por a evolução dévica e pela humana. Tem outros que passou só pela dévica, outros passaram só pela humana, mas é todo o processo. Então, como aqui está voltada realmente um processo que tem muito mais a ver com o lado dévico, que a criação, quem cria um sistema, são devas, grandes devas que geram realmente, então dá realmente que normalmente são da evolução dévica, não da humana. Mas não significa que as nossas mônadas não passaram por esse tipo de processo, ou podem vir a passar por esse processo em outros sistemas, em outras épocas. No momento, elas estão trilhando a evolução humana. Tá? Então, nesse caminho, as duas evoluções podem se fundir. A partir do quinto caminho é possível penetrar no sexto caminho. Então, de novo, são caminhos diferentes, mas se unem, e o sexto caminho junta as duas evoluções e passa a ser uma única evolução. O outro caminho é o caminho da absoluta filiação. Caminho diferente que vai se abrir também. Essa filiação é uma correspondente no plano superior àquilo que é chamado filho do mestre. O que é o filho do mestre? Vamos lembrar de novo. Antes da gente se tornar um discípulo, a gente passou primeiro pela probacionário, depois discípulo. Dentro dos caminhos do discípulo, chega uma determinada fase que um discípulo se torna filho de um determinado mestre, ou seja, um mestre adota aquele discípulo e vai levar ele para o processo de filiação depois na fraternidade branca. Então, um mestre ele é o padrinho, né? Ele afilia realmente um determinado discípulo para se tornar mestre. Então, aqui é algo parecido. Significa, então, que algum ser estupendamente alto vai adotar alguém dentro dessa iniciação aqui. Então, é a filiação ao ser mais evoluído, mais elevado que o nosso Logos, que não dá para falar sobre ele. É o grande caminho controlador do karma. Então, tudo é controlado pelo karma. Eu falei aqui algumas vezes sobre os senhores do karma, sobre os lipikas, que realmente vai direcionando as determinadas mônadas num determinado grupo, num país, em alguma coisa, tudo em função do karma. Esses são os lipikas, os anjos registradores. Tá? Então, os senhores lipikas estão nesse caminho de absoluta filiação. E todos estão preparados para essa linha de trabalho, que são ligados ao Logos de uma maneira muito pessoal. Então, eles sabem que o desejo do Logos, sabem tudo que o desejo do Logos. Conhecem a vontade, conhecem o alvo que eles querem, e o Logos confia a execução a esses afiliados de absoluta filiação,
que são os senhores do karma. Então, esse grupo associado a um logos forma um grupo espacial relacionado com um logos ainda mais elevado. Então, em linhas gerais, esses são os 7 caminhos que se abrem depois da 5ª iniciação. Lembrando sempre que a gente percebeu aqui que alguns deles são caminhos mais elevados que o outro, mas o 4º, que coincidentemente é o caminho do meio, é o caminho onde a grande maioria dos iniciados vão entrar. Isso bate com outros ensinamentos. Quem lê, por exemplo, a obra da Blavatsky, chamada A Voz do Silêncio, ela fala em 2 caminhos, realmente, só ela fala em 2. Um caminho é os que vão continuar no mundo criado, e o outro caminho é o caminho de voltar para Deus, diretamente, que é o voltar para Sirius. Então, são os 2 caminhos que Blavatsky cita na obra na obra A Voz do Silêncio, e tem gente que interpreta que o voltar para Sirius, abandonar o mundo, é falta de compaixão. Mas não é falta de compaixão. É porque realmente, dentro desse processo, os que têm que ficar aqui são aqueles que têm o destino pré-estabelecido que vão continuar dentro desse processo. Isso é uma coisa que atua no nível da mônada, não é nem no nível da alma, é no nível da mônada. Então, aquelas mônadas que foram, dentro do princípio, escaladas para continuar nesse mundo aqui do nosso sistema solar, vão continuar nesse sistema. E aqueles que não, para que continuar nesse mundo? Volta para Sirius, o que vai fazer? Esotérico, é tão profundo que não dá para a gente perceber com certeza o que acontece. Mas, de fato, dá para a gente começar a entender que realmente é o nosso destino, voltar para casa. É o caminho do filho pródigo. O filho pródigo saiu, de uma forma ou de outra, saiu de Sirius, entrou nesse sistema solar, e o final do caminho do filho pródigo é voltar para a casa do pai, voltar para Sirius. Esse é o propósito. E alguns dos filhos que entraram nesse processo vai demorar um pouco mais de tempo para voltar para Sirius, porque eles vão continuar nesse sistema solar até o final do ciclo do sistema solar. Mas o sistema solar, assim como o planeta Terra, também vai acabar. Então, esses seres que continuaram no sistema, que são os logos planetários, o logo solar, o Sanat Kumara, os mestres de sabedoria, seja qual for, eles também vão voltar para Sirius. E, obviamente, quando chegar em Sirius lá, por terem trabalhado mais do que aqueles que só chegaram até a 5ª iniciação e voltaram, vão ter também as oportunidades lá correspondentes a esse trabalho adicional que todos eles tiveram em conduzir um sistema solar de 4ª ordem, e você volta para um sistema solar de 3ª ordem, que é muito maior, é muito mais complexo, é muito mais cósmico do que o nosso sistema solar, que ele é considerado sistêmico. E Sirius não, já é considerado cósmico. Perceberam, gente? Isso aqui é só uma leve pincelada naquilo que nos espera. Quando a gente olha isso aqui, aí vem aquela pergunta: e eu vou continuar aqui mais 2 bilhões de anos? Façam essa pergunta para vocês. Senhor Osmir, só uma colocação rápida, né? Vendo as explicações do senhor sobre a evolução planetária, cósmica, enfim, eu entendo, eu acredito nisso também, né? Parece que o caminho da espiritualidade está mais aberto para a gente perceber. Muitas pessoas estão buscando vários caminhos, mas ao mesmo tempo um contraponto, né? Eu recebi uma mensagem de um amigo essa semana, ele é espírita, né? E dizendo que um médium, alguém, estaria pedindo orações pelas pessoas que estão aqui, pelo momento que a gente está vivendo de pessimismo, com essa coisa de que, por exemplo, o Brasil vai cair,
com esse momento que nós vivemos aqui, né? Que as pessoas estariam muito pessimistas, estariam prejudicando, que o mundo espiritual estaria pedindo orações para essa sensação de desânimo não nos levar, né? Queria saber o que o senhor acha sobre isso tudo, né? Que ao mesmo tempo parece que tem um momento, uma coisa muito boa acontecendo, e ao mesmo tempo a sensação de desânimo, né? As pessoas não estão nem saindo na rua, brigando por gasolina. Pois é. Isso aqui é para a gente ter uma breve noção de tão grande que o sistema é. E nós, preocupados aqui com a greve dos caminhoneiros. Preocupado com as encrenquinhas que estão acontecendo ali. O dia que nós tivermos a certeza de que eu sou a mônada e não a pessoa, essas encrenquinhas que a gente vivencia aqui hoje não são mais encrencas. Eu sou o observador do que está acontecendo. Quando eu, através do meu processo de observação daquilo que está acontecendo, eu compreendi quem eu sou na realidade, não estou mais dominado por Maia, tchauzinho, tchauzinho, estou fora. Essa é a percepção. Esse é o aprendizado. A grande maioria, como você falou, dos espíritas, acham que são a pessoa, que é o corpo, que é a emoção, que é o pensamento. Enquanto a gente achar que nós somos o corpo, a emoção ou o pensamento, então eu sou a personalidade. E em sendo a personalidade, eu vivo todas as dificuldades que estão aparecendo a todo momento. Então essa é a chave, essa é a percepção, que na realidade o que está acontecendo no mundo é um holograma, é um filme que está passando, e eu me identifiquei com o filme, entrei dentro dele e acho que aquilo é a realidade. A partir do momento que eu percebo que tudo que aconteceu na minha vida, eu não fiz absolutamente nada para que minha vida chegasse naquele ponto, tudo aconteceu como deveria acontecer. Tudo que acontece na tua vida, tu não planeja nada. Nada. As coisas acontecem. Se você se esforça ou não se esforça, torna a coisa mais difícil ou mais fácil. Mas vai continuar acontecendo. Então esse é o segredo. O segredo das iniciações é perceber que você é o observador de tudo que está acontecendo. E não é aquilo que é a coisa que passa. Não sei se eu respondi direito, que às vezes eu me perco um pouco nas perguntas, mas esse é o lado. Então a teosofia, principalmente uma teosofia mais aprofundada, uma teosofia que é ensinada pelos mestres, tá? Mas diversos mestres, não só aqueles da sociedade teosófica, que a gente vai aprendendo e vai captando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a gente vai se desligando do mundo. Então a iniciação é isso, tu amplia a consciência, e quando você vai ampliando a consciência, você vai se desligando do mundo. O mundo vai continuar exatamente como tinha que acontecer. Tu não escolheu onde nascer, não escolheu teu pai, não escolheu tua mãe, não escolheu tua mulher, tu não escolheu nada. Tudo aconteceu. Só que você acha que foi você. Quando você acha que foi você, então você está dominado por Maia, que é essa projeção que nós estamos vivendo. Então, quando você se desliga disso e sabe que as coisas vão acontecer independente da tua vontade, então você está ampliando a tua consciência, está se tornando essa mônada em evolução nesse mundo, porque a mônada, no mundo dela, ela não tem nada a aprender. Ela é divina, ela é cósmica, ela é tudo. Então se torne aquilo que você é. Nada mais. Torne-se aquilo que você já é. Ou passa mais 2 bilhões de anos aqui nessas encrencas que acontecem direto aqui. E vai continuar acontecendo. Que as encrencas são justamente para a gente acordar. Esse é o propósito delas. Porque quando está tudo bom demais, a gente estaciona. Não cresce.
Então, essa percepção é que falta a essas outras filosofias que não vai mais alto. Mais alto, na realidade, não é mais alto, é mais dentro de você para ter essa percepção. Então, quanto mais você se desliga do mundo, mais próximo de Deus você está. Quanto mais você se liga no mundo, mais longe de Deus você está. Está dominado por Maya. Respondi? Não sei. Tá bom? Perfeito, gente? O que a gente ia ver a semana que vem? Não sei se eu vou falar sobre isso aqui, eu vou voltar um pouquinho no tempo, não. Mas eu achei que esses 2 capítulos de hoje, eles eram muito importantes para mostrar para a gente uma cenourinha lá na frente de que a gente tem que se dedicar realmente a conquistar, não algo exterior, é a conquistar aquilo que nós já somos. É só isso. Voltem para dentro. Se desliguem do mundo. Deixa o mundo ferver, que ele vai continuar fervendo, sim. Mas se você só observa a fervura do mundo, fica mais fácil. Muito mais fácil. Mais uma pergunta? Você? Sim. Ô, senhor Smith, só pegando essa última palavra do senhor, que fala sobre a gente voltar para dentro, né? Pegando essa última palavra que o senhor falou sobre a gente voltar para dentro e ver o mundo a partir da gente de dentro. Tem a Madame Blavatsky na chave da teosofia, ela reafirma o que o cristianismo prega, que Jesus lá trouxe para a gente, a questão do trabalho ao próximo, de ajudar o outro. Como é que seria isso? Qual é esse dilema? Como seria isso? Pois é. A única ajuda que eu posso fazer para você, ajuda real, é te passar essas informações e que você faça um bom uso dela. É a mesma história de você ajudar alguém que está com fome. Se você dá comida para essa pessoa que está com fome, é uma ajuda legal. Você tirou a fome daquela pessoa. Mas se você, em vez de dar comida para aquela pessoa, pegando a história do pescador de novo, em vez de dar um peixe para ela, se você der uma vara de pescar para ele, não é uma ajuda maior? Se além de dar uma vara de pescar para ele, você dá também, ensina ele a pescar, em vez de dar alimento para ele. Então é uma ajuda maior ainda e você praticamente não deu nada. Então a maior ajuda que você pode fazer para o próximo é mostrar as realidades que eles ainda não estão percebendo e encorajá-lo a realmente trilhar esse caminho. Essa é a ajuda maior. Todas as outras ajudas, não que não sejam importantes, são importantes. Afinal, se um cara está com fome, talvez você falar dessas coisas para ele enquanto ele estiver com fome não vai resolver nada. Então, dar o alimento também é importante. Mas é essa percepção que você tem que ter. Entender que tipo de ajuda que a pessoa pode estar precisando naquele determinado instante. Lembrando sempre que tem diversos tipos de ajuda. Tirar a fome, dar uma vara para pescar, ensiná-lo a pescar, ensiná-lo alguma outra coisa, para ele crescer pelas próprias pernas, e não ele se tornar um dependente da tua ajuda. Percebeu? Então é assim que a gente vai entendendo. E aqui nesse mundo, a maior ajuda que a gente pode dar para alguém é mostrar como escapar deste mundo de Maya. Mas como a gente vai fazer isso se nós mesmos não estamos convencidos? Reflitam sobre isso. Falar sobre isso sem estar convencido de que isso é uma grande verdade, melhor nem falar. Ok?
9h30, tempo justo. Semana que vem a gente retorna aqui, ok? Boa noite a todos.